Ai, que beleza que é isso, né, Calhão? Que beleza. Senhoras e senhores, Danilo Brito aqui, estou ao lado do grande violonista Carlos Moura, discípulo de Dino Sete Cordas, Orondino José da Silva, que no último 5 de maio faria aniversário, né? 103 anos. Exatamente. 5 de maio de 1918, idade de Jacó do Bandolim. Aliás, Jacó do Bandolim dizia: Dino, de quem me orgulho de ser contemporâneo. Só pode, né, rapaz? Só pode. Dois gênios, né? E essa introdução que você estava lembrando aí, isso é da gravação do Cartola, né? Exatamente. Da música, a música do Candeia. A música não é do Cartola. Tem muita gente que acha que essa música é do Cartola, mas é do Candeia. Como é o nome da música? Preciso me encontrar. Essa introdução que o Dino faz bem bonito, de violão, assim, que o Carlinhos reproduziu perfeitamente. E eu tentei reproduzir o fagote que faz a introdução, mas eu tentei reproduzir, mas foi uma catástrofe, né? Como você pode ouvir. Né? Mas foi de coração. Ô Carlinhos, me diga uma coisa. É Carlos Moura, né? É Carlinhos, o apelido dele, né? Carinhosamente, os amigos chamam de Carlinhos. Né? Mas eu ainda fui um nível, que é Carlinhão. Né? Ô Carlinhão, me diga uma coisa. Dino Sete Cordas, o que é que você acha desse velho? Você acha que ele tocava bem, tocava certo? Como é que é? Pois é, o Dino foi uma figura importantíssima, não só para o violão, né? Para os sete cordas, nessa linguagem do choro, do samba. Ele foi uma figura importantíssima para a música brasileira, né? E uma curiosidade até que cabe para essa música, porque tudo que ele participou e participava, enfim, tudo marcava, né? Ficava tudo muito marcado na mão dele, né? O Dino, eu acho que quando a gente é difícil a gente falar de uma coisa perfeita, né? Você consegue citar alguém que era perfeito em alguma coisa? Eu acho que o Dino era perfeito no que ele fazia. O Dino está para o violão de sete cordas, assim como o Jacó está para o bandolim, como o Valdir Azevedo está para o cavaquinho, sabe? É impressionante o que o Dino fazia, a linguagem. O Dino, você concorda que foi o maior violonista da história em termos de acompanhamento dessa música tradicional brasileira? Concordo plenamente. Na verdade, ele criou esse tipo de linguagem, de se tocar o violão sete cordas, né? Sim. Esses apontamentos que ele fazia com tanta perfeição, e com tanta propriedade, com tanta boa escolha, se assim e o bom gosto, dizer, né? E de uma maneira econômica, que fazia os baixos na medida certa, no lugar certo, nunca entrava em atrito com a melodia, sabe? Ele era perfeito. E ele, engraçado que quando a gente escuta o Dino tocando, lembra às vezes o sax de Pixinguinha, né? Os contrapontos do Pixinguinha, né? Exatamente. Porque ele que inspirou foi uma ele, né? coisa que porque inspirou muito, né? Exatamente, porque o Pixinguinha foi tocar no regional do Benedito Lacerda nos anos 1940. O Dino já estava no regional do Benedito Lacerda desde 1936, né? Quando tinha 18 anos de idade. Que era um estilo diferente, né? Era um violão mais percussivo, né? Era um violão mais de balanço, tinha umas baixarias, uns contrapontos e tal, né? Mas depois ele deslanchou mais nessa linguagem da função dos sete cordas, porque na época não era ainda o violão de sete cordas, esse violão que tem uma corda mais grave. Toca aí, Carlinhos, pra ver. Né? Que é um dó, né? Exatamente. Porque o violão convencional, ele vem só até aqui, o mi, né? Até aqui. Exatamente. E o violão de sete cordas lhe dá mais recursos para vir numa escala mais grave, né? E fazer os contrapontos. O violão, geralmente um conjunto regional tem dois violões, né? Um conjunto tradicional de choro, de samba e tal, tem dois violões. Um violão de sete e um violão de seis cordas. Cavaquinho e pandeiro de acompanhamento, né?
O violão de 7 cordas geralmente fica nessa região mais grave, né? Tocando aqui mais no grossão, né? E o violão de 6 cordas fica nessa região intermediária aqui, né? Para mais agudo, né? Complementando o violão de 7 cordas, né? E o Dino, ele criou a linguagem do violão de 7 cordas, o violão brasileiro de 7 cordas, né? O violão de 7 cordas não é brasileiro, né? Diga-se de passagem, mas no Brasil ele tem uma característica, a linguagem, a identidade, né, que foi dada pelo Dino 7 cordas. Tivemos outros violonistas, tinha o Tucci, que já tocava 7 cordas antes do Dino, mas o Dino foi o cara responsável por todo esse desenvolvimento da linguagem brasileira de se tocar, né? E não era só em negócio de contrapontos, o bom gosto, né, a escolha de frases e tal, não. Ritmicamente, o Dino era uma coisa maluca, né? A levada de samba, você lembra como é que... Faz alguma coisa aí para ilustrar. O Dino, ele captou, ele teve uma percepção a respeito da posição do violão dentro daquele estilo. Então, a aplicação dele dentro do choro e do samba é uma coisa impressionante que para mim parece estranho, mas é definitivo. Eu disse em outro vídeo, o vídeo do Luiz Gonzaga, que eu vou deixar o link aqui para que você assista, né, que o Luiz Gonzaga era desses sujeitos insubstituíveis, né? Concorda? Exatamente. E o Dino também é outro, né? Ele é uma das poucas pessoas, se isso pode se dizer, que insubstituível foi o Dino. É verdade. Aliás, você pediu para que eu fizesse mostra alguma coisa aí. Então tinha essa levada de samba, enfim... Que na época do Regional do Lacerda era muito usado, o famoso teleco-teco. Eu chamo carinhosamente teleco-teco. Beleza, hein, Carlinhos? Essa música é o Noites Cariocas, de Jacó do Bandolim. E o Carlinhos estava fazendo aí a condução rítmica do Dino e a baixaria também. Exatamente. Você percebe que beleza, a complementação da melodia, né? E é tanta rítmica nisso que você, por um momento, você acaba nem lembrando ou sentindo falta de um pandeiro, ou de um cavaquinho, ou de outros instrumentos rítmicos, né? Porque ele preenche tanto, na verdade, aqui na mão direita, a levada rítmica, que você acaba não sentindo falta, você, né? Tem uma coisa muito engraçada que aconteceu um tempo atrás. Eu estava ouvindo aquelas famosas aulas do Dino, esses áudios. Tem uns áudios do Dino. E muito engraçado que ele explicando para um aluno sobre uma música e a condução da música, né? Ou a famosa levada, como nós costumamos dizer. Ele toca a música e em certo momento ele diz assim, mas eu tenho que fazer um punhado de baixo aqui, fazer umas coisas para dar uma preenchida, porque senão fica muito vazio. Então eu costumei, e ele começa a fazer umas coisas maravilhosas e impressionantes até, né? E aí ele diz assim, agora eu vou fazer sem os baixos. E ele começou a tocar. E aí me acendeu uma coisa muito importante. Aliás, que eu sempre acreditei, sempre busquei, que a condução do violão é a pulsação. Porque a hora que ele toca sem nenhum baixo, parece que ficou mais bonito até. Então, na verdade, ele mostrou os dois extremos, né? Mas as duas maneiras que ele fazia eram bonitas. Perfeitamente. Né? Só que aí você consegue entender o quanto ele era inteligente, sim, musicalmente, que ele conseguia unir as duas coisas de uma forma impecável. E o Dino, né, isso é uma coisa muito importante, que é desses músicos que prezam pela beleza da música,
Não interessa se o que ele está tocando é difícil, se é fácil, se é sofisticado ou não, né? Se é uma coisa que só ele consegue tocar, isso não importa. O que importa é que é bonito. O único propósito dele fazer daquele jeito é pela beleza, para contribuir com a grandiosidade da música. Não é isso? E aliás, né, o Regional do Canhoto, o Época de Ouro com o Jacó, era impressionante o quanto aquele conjunto, cada um sabia se colocar no seu lugar, né? É verdade. E o Dino sempre... E o Dino com a humildade, né, de um grande mestre, com a sabedoria de um grande mestre, não usando o conhecimento dele inteiro, que ele podia fazer o que ele quisesse no violão. Exatamente. Né? Mas, por exemplo, quando ele foi tocar no conjunto de Jacó do Bandolim, no famoso Época de Ouro, que tinha 3 violões, né, contando com o Dino, 2 violões de 6 cordas, Carlinhos Leite e... não é você não, é o outro. Carlinhos Leite e César Faria, grande violonista também, pai do Paulinho da Viola. Né? E o Dino tocando 7 cordas. Com mais 2 violões, né, o Dino acabaria ficando mais limitado por uma questão de preenchimento, porque já está tudo muito preenchido. Né? Tem muita gente fazendo bastante coisa ao mesmo tempo. E o Dino, com a sabedoria incrível, tocava de maneira mais econômica, né? Mas sempre preenchendo aquele espaço dele como ninguém, lindamente. Né? E é impressionante a aula de cada gravação do Dino, era uma aula de violão de 7 cordas, de bom gosto, né? De condução, de baixaria, de contrapontos, de levada. Parece que a nossa faculdade não acaba nunca com o Dino, né? Eu falo isso sobre o Jacó do Bandolim. Que eu escutei Jacó do Bandolim a vida inteirinha, desde que nasci. Sempre que escuto, aprendo alguma coisa nova. E o Dino é assim. Né? O Dino é uma fonte inesgotável de bom gosto e de ideias, né? A cada momento que você descobre uma gravação, porque ainda acontece isso, você descobre uma gravação que o Dino participou, porque ele gravou tanto, e a cada gravação... E você se surpreende sempre, né? De novo, e de novo, e de novo. É verdade, é verdade. O Dino, como eu falei, ele começou no Regional do Benedito Lacerda, profissionalmente, em 1936, e depois, com a saída do Benedito Lacerda, que era o líder do conjunto, o Canhoto assumiu, né? O Canhoto que era o centrista de cavaquinho, né? Na minha opinião, o maior cavaquinista da história também, de acompanhamento de música tradicional brasileira. Então você imagine esse conjunto, que foi o maior conjunto da história da música brasileira, o Regional do Benedito Lacerda. Dino, de violão, Meira, famoso Meira, o Jaime Florencio também. Impecável. Né? Que foi professor do Baden Powell, foi professor do Maurício Carrilho, foi professor do Rafael Rabelo. Canhoto, cavaquinho, e os pandeiristas variavam, mas antigamente tinha o Russo, tinha o Popeye, mas mais pra cá tinha o Gilson, também grande pandeirista. E gravavam choro, samba, baião... Tudo! Gravações do Luiz Gonzaga. Todas as gravações do Luiz Gonzaga foram feitas, pelo menos dessa época, foram feitos com o Regional do Canhoto. Altamiro Carrilho disse isso para mim. Esses mestres, é o que você disse, eles não só eram os mestres do choro, mas também eram do samba, eram do baião, do frevo, da marcha, da valsa, da canção. E aí eles acompanham aquelas serestas, acompanhando Orlando Silva, Silvio Carlos. Que beleza. É a coisa mais rica que você possa imaginar. A música brasileira, o choro e tal, não estão mortos, né? Tem compositores nossos contemporâneos fazendo coisa boa, tem grandes artistas, né, hoje em dia, né? Mas é fundamental para quem está começando, não só para quem está começando, para quem está nesse meio de música, né, é fundamental que escute os grandes mestres. Né? Eles são os criadores da música brasileira. A música que nós conhecemos hoje, foram eles que criaram. Isso mesmo. Carlinhão, o Jacó adorava o Dino 7 cordas, né? E eles fizeram gravações maravilhosas, né? O Jacó sempre gravou com o Dino. Né? Ele foi pedir para o Canhoto o Dino emprestado, né? Ele falou, eu estou montando um conjunto aí e tal, você não quer me emprestar o Dino, né? Essa Noites Cariocas que nós tocamos, o Dino deu essa cara, né?
é difícil imaginar essa música tocada de outra maneira que fique tão boa quanto essa que o Dino tocava, né? Mas tem outras também, por exemplo, tem aquele famoso disco Vibrações, do Jacó, aquela levada que o Dino fazia do brejeiro, do Ernesto Nazaré. Vamos ver se a gente lembra aqui um pedaço para mostrar para a turma. É o brejeiro, o famoso Ernesto Nazaré, grande pianista brasileiro, que nasceu em 1863. Gênio. Gênio, pilar da música brasileira. Maravilhoso, importantíssimo. Bom, e você, por favor, inscreva-se aqui neste canal, dê o seu like, comente, coloque as sugestões aqui, digam o que é que vocês acharam desse cabra aqui tocando, tá bem? E aliás, gostaria muito de agradecer você por esse momento, estar aqui com você, a nossa cumplicidade, tanto musical, nossa amizade, muito feliz de estar aqui com você. Eu sou quem agradece, Carlinhos, porque é uma alegria estar compartilhando disso, dessa nossa música, com alguém que é tão apaixonado quanto eu, né, em relação à música, estudioso, sério. A gente fica escutando música por horas, a gente se emociona escutando. Um cafezinho, umas duas garrafinhas de café. Bom, enfim, brejeiro de Ernesto Nazaré. Que beleza! Assim que ele fazia. Vai! Um grande e forte abraço. Obrigado.